Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times brasileiros nos campeonatos que estão em curso. Galera, quarta-feira, pegando fogo, Copa do Brasil e Libertadores da América. Então você, meu amigo, vem chegando, vem dando o seu like, vem compartilhando, divulgando o canal, hashtag Resenha com Magalhães, resenha no YouTube, Facebook e no Instagram. E conto com a participação de vocês, dando sua opinião, fazendo seu comentário, fazendo a sua pergunta. Então vamos lá, quarta-feira, intenso dos brasileiros na Libertadores. Muitos jogos ao mesmo tempo, fica impossível eu ver dois jogos. Então a gente vê um, deixa o outro gravando, mais tarde dá uma olhada. E agora vamos falar do jogo do Inter de Porto Alegre, o Internacional e o River Plate da Argentina. Galera, o jogo foi 2-2. Dois times com características completamente diferentes. Dois treinadores com visão de futebol completamente diferente. Não estou dizendo que um é melhor, o outro é ruim, que um esquema é melhor, que o outro é ruim, nada disso. São diferentes. Vou fazer uma alusão ao jogo de ontem do Atlético Paranaense contra o Boca Juniors. Dois estilos diferentes. O Inter de Porto Alegre e o Furacão têm estilos de jogo muito parecidos. São times que dependem muito de uma força física, mas isso não é problema do treinador. Isso não é problema do jogador. É um problema de visão, quer dizer, problema não. É uma questão de visão de futebol. Como o treinador enxerga o jogo. Aqui não está vindo crítica, só análise. São dois times muito parecidos, que tem como base uma defesa muito forte, se defender muito bem, e ter um poder reativo muito forte. Os times criam, mas não é o ponto forte nem de Inter e nem do Atlético Paranaense. O ponto forte é uma defesa, um sistema defensivo sólido. Depois, uma saída rápida da defesa para o ataque, com muita força. E em terceiro lugar, criação. Boca Juniors e River Plate não são assim. Tem uma defesa boa? Tem. Mas eles começam, os dois times, tanto o Boca quanto o River Plate, com o ponto principal, o toque de bola e a criação. Os dois times. O que me causa uma nostalgia, porque há anos atrás, esse estilo de jogo do Boca e do River Plate era jogado aqui no Brasil por quase todos os times brasileiros. O Internacional sempre teve uma defesa sólida, sempre teve força, mas tinha criação no meio de campo. O Internacional, que teve times excelente, foi campeão, tinha o Falcão de criação. O D'Alessandro mais novo de criação no meio. Quem é o cara de criação do meio hoje do Internacional?
é só força. Patrick, Edenilson e Dourado, que não sai nunca. Aí na frente bota o D'Alessandro pelo lado direito. Ele não vai fazer isso. Não é crítica. Estou falando de esquema. Ele não vai fazer isso. Nico Lopes, que vai lá na frente, volta. O Sobis poderia fazer um pivô, mas não faz. Ainda bem que está vindo o Guerreiro. O Guerreiro vai conseguir fazer isso, que o Sobis não consegue. O Inter joga no 4-1-4-1. Então, são dois esquemas diferentes. Então, como eu falei, Boca e River da Argentina, com estilos de jogo muito parecidos, com toque de bola para envolver o adversário. E Inter e o Furacão, muita força, que o toque de bola, o envolver o time adversário, não é a característica. E por que que o Inter abriu 2-0? O Inter abriu 2-0 porque no primeiro tempo a parte física, a força do Inter estava em dia. Em dia. Muita velocidade, marcação alta, tentando dificultar a saída de bola do River Plate. Lógico, o Lomba não fez defesa nenhuma, dificuldade nenhuma, o jogo inteiro. Os dois gols do River foram para a parada, pênalti e falta. E o gol do Inter, do Edenilson, foi de quê? Bola roubada, tinha força, mordia, pegava, contra-ataque. Edenilson meteu o gol. Primeiro gol do Nico Lopes de joelho, marcação, pressão, vindo em massa, com força para poder voltar. O River não conseguiu se encaixar. O River chegava até a frente? Chegava. Só que não conseguia combater o Inter quando o Inter roubava a bola. Porque a característica do River Plate é segurar a bola e trabalhar. E vai subindo em bloco. Quando perdia a bola, o Inter com muita força e muita velocidade ocupava logo o campo, ficava sempre em vantagem numérica até o River Plate. E isso desestabilizou o time do River Plate. Primeiro tempo sensacional do Internacional. O River chegava, mas não conseguia criar, porque o Inter marcava muito bem, diminuía os espaços, o River não conseguia encontrar espaço perfeito dentro do esquema que o Inter se colocou, que é esse. Tem jogador para mudar o esquema? O Inter tem jogador para mudar o esquema. O Inter pode fazer a mesma coisa que o River Plate fez no segundo tempo. Segurar a bola, trabalhar essa bola, ganhar tempo, fazer o adversário correr atrás. Só que no segundo tempo, uma questão tática e opção do treinador não é crítica. Ele vai assim. O River Plate mudou o seu estilo, ficou com 3 zagueiros, empurrou 2 laterais do Internacional para trás. E o Edenilson, na sua entrevista, diz: quando eles botam 3 zagueiros, que botam 2 jogadores mais abertos dentro do nosso campo, para a gente poder marcar, eu tenho que ficar mais. Aí perde a força do contra-ataque. E como o Inter não tem toque de bola, não consegue segurar a bola, o Inter dominou o jogo inteiro no segundo tempo. O River Plate dominou o jogo inteiro no segundo tempo. Não causou grandes preocupações do Ricardo Lomba? Não, porque o sistema defensivo do Inter é muito forte. O sistema defensivo é muito forte, porque é o carro-chefe do treinador. O carro-chefe do Internacional é o sistema defensivo. Primeiro, não vamos tomar gol. Se der, a gente faz. Meu amigo torcedor do Inter, não fica chateado, mas é assim que ele pensa. É assim que ele pensa. Muitas vezes vai funcionar. Outras, a hora que pegar um time que tem toque de bola,
que vai fazer o Inter correr atrás, vai dar zebra, como deu. O Inter não perdeu, empatou. Mas, no segundo tempo, o Inter não conseguiu encontrar o River Plate. Por quê? Tocava e o Inter não tinha força mais para sair. Aí vai a parte física. Aí vai a diferença. Por que eu estou fazendo a comparação com o Atlético Paranaense? Porque o Atlético Paranaense, o time titular do Atlético Paranaense, fez a terceira ou a quarta partida no ano. Estamos em abril, o time titular do Atlético Paranaense só fez 4 partidas. O Inter não. O time titular do Inter vem jogando no Campeonato Gaúcho. E você ficar no reativo o tempo inteiro, na pressão física o tempo inteiro, no segundo tempo, cai. E como o Inter não conseguiu se encontrar para sair, o Inter conseguiu se defender. Com a mudança do River Plate, o Internacional se defendeu bem, mas não conseguiu encontrar a saída para o ataque. Aí não é um problema do jogador, é uma questão de opção do treinador e do esquema. Magalhães teria como o Inter fazer isso? Lógico que teria. Era só ele tirar um dos volantes, pô. Era só tirar um dos volantes. Ele não tinha 3? Dourado, Edenilson e Patrick? Tirava. Um dos 2. E botava alguém de criação, deixava o De Alessandro, botava o De Alessandro pelo meio. Mas o treinador do Inter não abandona o sistema defensivo forte nunca. E não abandonou hoje. Não abandonou. Ele fez mudanças no time? Fez. Ele tirou o Zeca. Ele tirou e botou o Zeca. Que o lateral sentiu. Botou o Zeca. Depois que foi que ele fez? Ele botou o Wellington Silva. Continuou sem criação no meio. Então, meu amigo torcedor do Inter que está chateado pelo empate. O River Plate empatou, na minha visão, porque o seu treinador foi ousado. Mudou. Começou com estilo, começou num 4-4-2, basicão, 2 volantes, 2 jogadores de criação no meio e 2 no ataque. Teve dificuldades no primeiro tempo. No segundo tempo ele fez o quê? Meteu 3 zagueiros, botou 2 jogadores abertos. Um pelo lado direito, outro pelo lado esquerdo, empurrou as linhas do Internacional para trás. O Inter não conseguia sair. Pela ousadia do treinador do River Plate, ele conseguiu empate. Mesmo não criando muita dificuldade para o Lomba. Mas criou situações, faltas, ficou o tempo inteiro dentro do campo do Internacional. Então, eu concluo a minha análise. O time do Inter não conseguiu manter os 2-0 e talvez ampliar. Primeiro, que para se manter nesse esquema do Inter, você tem que ter uma parte física em dia e manter um nível de intensidade constante. O que o Atlético Paranaense fez ano passado, fez ontem, no jogo passado. Por quê? Porque o Atlético está fisicamente sequinho. Fez 3 jogos. O Inter não. Fisicamente não dá para manter essa intensidade o tempo inteiro. Quando não tem mais essa intensidade, o que o Inter tem que fazer? Tocar a bola. Com esse meio de campo e com o esquema do treinador, não dá. O toque de bola fica limitado. E quando você pega um time que tem um toque de bola mais qualificado, você não vai conseguir sair. Você vai ter que ficar na base da reação. Só ser um time reativo. Perdendo a força fica difícil. Mas aí tem que entrar o treinador. Vamos mudar o estilo do jogo. Vamos botar um time para segurar a bola. Ele fez isso? Não fez. Continuou com as suas convicções sempre defensivas para não tomar gol. E o gol sempre em segundo plano. Pelo menos nesse jogo. Então, para mim, o River, além da parte física de não conseguir manter essa pressão o tempo inteiro do Inter,
O que diferenciou foi o treinador. O treinador do River mudou o seu time, tem outro estilo de jogo, começou de um estilo, no segundo tempo colocou outro, isso dificultou o Inter, e o treinador do Inter, não sei se o Inter não tem outro estilo de jogo, ou se o treinador não quis mudar o estilo de jogo. Se ele não quis mudar, convicção dele. Mas pagou o preço. Pagou o preço, porque nesse segundo tempo o Inter tinha que ter ficado também com a bola e não conseguia. Ficou tentando só o contra-ataque. Às vezes dá certo, mas às vezes, como hoje, não dá. Então, meu amigo torcedor, não perdeu, empatou, mas é um aviso. O Inter tem que ter outras opções. Tem que ter outras opções. Tem que ter opções de ter um Inter criativo no meio de campo. Se tem, por que não coloca? Hoje precisaria, mas... Meu amigo torcedor do Colorado, essa foi a minha análise, a minha visão desse jogo. Então curta, compartilhe, mesmo que você não concorde, coloque a sua opinião, sem ofender. A minha análise é fria, sem emoção. E assim eu enxerguei o jogo. O Inter está no páreo. Pode ser campeão da Libertadores? Pode. Mas o Inter tem que ter diversificação da forma de jogar. Senão, acaba ficando um time de uma tecla só. Isso não é bom. Então curta, compartilhe, inscreva-se no canal Resenha com Magalhães. Conto com vocês. Um abraço.